Fala galera, tudo bom? Professor Alex aqui de Geografia com vocês. Bom, esse novo formato agora, né? Que é essa telinha aqui. Então, vamos ver se a gente consegue se preservar para logo logo a gente estar junto. Mas vamos ao que interessa, tá? É muito importante que nesse momento que você esteja aí de isolamento social, né, que você consiga rever todo o conteúdo que a gente abordou até então em sala de aula. Então, qual é o meu conselho para vocês, tá? Primeiro, galera que está com matéria atrasada, que está com exercício atrasado, tá, do livro, eu peço que vocês coloquem isso em dia, tá bom? Segunda coisa, galera que vai passar a matéria limpo no caderno, é legal vocês estarem aproveitando esse momento para rever o conteúdo e colocando tudo em dia. Isso é o meu pedido aí para vocês, tá? Para quando a gente voltar, vocês já estarem com tudo organizado e aí a gente dá continuidade. Mas vejam bem, a gente não pode ficar parado, tá? Então a gente está aqui dando continuidade ao que a gente pausou, né, em sala de aula. O nosso conteúdo hoje, que a gente vai trabalhar, é um conteúdo que está dentro de Geografia 2. Ele vai falar, na verdade, a gente já vinha discutindo, né, sobre esse pós-Guerra Fria, né, essa nova ordem mundial. Então, os três primeiros capítulos ali que a gente discutiu de Geografia 2, né, estava falando sobre a Guerra Fria. E aí a gente detalhou ali os principais desdobramentos, né, que ocorreram dentro da Guerra Fria. Isso é muito importante para vocês, galera. Eu peço que, se ainda não está claro, me mandem dúvida, tá? Posta aí na plataforma. Aliás, vocês já devem estar aí se ambientalizando com a plataforma, mas é muito tranquilo. Qualquer coisa vocês escrevam aí para mim, enfim, enviem pergunta, eu estou aqui para ajudá-los. Tá? Segundo ponto, após discutir todos esses conflitos, todos os desdobramentos ali da Guerra Fria, né, a gente parou na fim da Guerra Fria, falando ali sobre a queda do Muro de Berlim, né, a fragmentação da Iugoslávia, a reunificação da Alemanha. Né? E aí a gente entrou agora numa nova era, vamos colocar assim. Por que uma nova era? Porque a gente vai sair daquela divisão de mundo bipolarizado, né? Ou seja, naquela divisão que o mundo estava entre dois blocos, Estados Unidos e União Soviética, né? E partimos aí para uma nova ordem mundial. Né? Certamente que essa nova ordem mundial vai ter muita influência do próprio sistema capitalista. Né? Dentro desse conflito de Guerra Fria, os Estados Unidos acaba que sai vencedor. Tá? Então, vamos se aprofundar um pouquinho aí. Galera, o que eu quero que vocês entendam dessa aula aqui hoje? Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam as características dessa nova ordem mundial. O que seria essa nova ordem mundial? E aí entendam uma coisa, nova ordem mundial no sentido de organização econômica e política. Tá? Isso tudo vai ser intensificado pelo processo de globalização. Então a gente vai entender hoje aqui essa nova ordem mundial através da fragmentação da Iugoslávia, da Guerra do Golfo e qual vai ser o papel da OTAN agora nesse momento geopolítico. Legal? Vamos lá. Bom, falando então dessa nova ordem mundial, como a gente anteriormente já tinha comentado. Né? Nova ordem mundial no sentido econômico, no sentido político. Ela vai se instaurar, né, com o fim da Guerra Fria. Tá? Sobretudo ali com a queda do Muro de Berlim ou com o fim da União Soviética. São duas datas que vão marcar o fim da Guerra Fria. Tá? O que eu quero que vocês entendam são esses três marcos aí. Tá? A queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, né, que veio em consequência da queda do Muro de Berlim. E aí lembram, a gente tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, cada qual estava sendo influenciada pelos dois blocos naquele momento. Né? Oriental pelo bloco da União Soviética e ocidental pelo bloco, pelos norte-americanos, né? Pelo sistema capitalista dos Estados Unidos. E o que interessa? Esse muro, conhecido como Muro das Lamentações, né, ele vai ser derrubado devido às próprias contradições internas que se instauram dentro da Europa, sobretudo dentro da Alemanha. Tá? Consequentemente, a Europa vai ter um processo de reunificação com a sua queda. As famílias começam a se encontrar novamente, né? O próprio desenvolvimento econômico entre os dois lados ele é completamente desigual.
E aí, em 1991, o outro marco, né, o fim da União Soviética. Tá? Isso tudo vai se dar devido aos movimentos separatistas, né, aos movimentos nacionalistas que vão emergir nesse momento. Se não ficou claro, volta lá no capítulo anterior, isso está no caderno de vocês. Qualquer dúvida vocês me mandam. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, e aí esse mundo, né, que a gente vai chamar agora de nova ordem mundial, ele acaba que surge um outro conceito para explicar, que é o conceito do mundo multipolarizado ou mundo multipolar. E aí eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês o seguinte, esse mapa está no livro de vocês, tá? O que seria esse mundo multipolar? Vejam bem, percebam que eu não tenho mais aquela divisão de dois blocos, né? O bloco socialista e o bloco capitalista. Agora o mundo ele está dividido entre diferentes polos. E aí eu tenho o polo ali, ó, dos Estados Unidos, o polo do Japão, o polo da União Europeia, né? E aí qual é a ideia disso tudo? Em que eu tenho Estados Unidos, Japão, e dentro da União Europeia eu tenho uma Alemanha que vai se destacar economicamente. Essas três potências agora elas vão emergir nesse momento em que a globalização está ficando cada vez mais intensa. Tá? Só que, ainda que a Alemanha e o Japão tenham um destaque econômico, né, os Estados Unidos continuam sendo a supremacia, né, do mundo. Por quê? Ele agora é o importante centro do capitalismo. Tá? Bom, isso tudo vai favorecer um outro conceito que a gente chama de unimultipolaridade. Esse conceito de unimultipolaridade, ele existe exatamente para dizer, beleza, a gente tem diferentes polos no mundo, né, polos econômicos, capitalista, sendo que os Estados Unidos continua sendo o único e o mais importante, né, único entre aspas, o único e o mais importante do mundo inteiro. Tranquilo? Vamos lá. Bom, nesse momento, então, que você tem um avanço da globalização, surgirão também os chamados organismos internacionais. Né? Organismos internacionais esses que têm um caráter muito mais político, né? Que é constituído por diversos países. Ou seja, o objetivo real é que eles acompanhem, né, esse processo de globalização. E aí vamos ver aqui alguns desses organismos. Primeiro, a OMC, Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio é uma organização internacional, certamente, né, em que ela tem o grande objetivo de acompanhar a abertura comercial. O que eu quero dizer com isso? Todo país hoje que promove as relações comerciais, né, a OMC tem um papel de estar intermediando isso, para saber se ninguém está tirando vantagem e tudo mais. Mais para frente, a gente vai estudar aí os blocos econômicos, né, que vai emergir também nesse momento de fim de Guerra Fria, e aí vocês vão ver que os blocos econômicos, né, na verdade, esse grupo de países em que se associam com o objetivo de fortalecer a economia, né, eles têm exatamente o intermédio da OMC. Tá? Bom, outro organismo, a OTAN. A OTAN que a gente já discutiu isso em sala de aula, né? Que foi aquela aliança militar criada pelo bloco capitalista ali dos Estados Unidos, com medo de uma instauração de uma terceira guerra mundial. Sendo que hoje em dia a OTAN ainda existe. Tá? E ela tem um papel que a gente costuma dizer de plurinacional. Qual é a ideia desse papel plurinacional? Todos os estados que são membros da OTAN, eles acabam que formam uma aliança e intervêm em algumas situações. Tá? Lembrando que a OTAN, ela, na verdade, surgiu ali, né, em contraposição ao Pacto de Varsóvia, né, da União Soviética. Bom, outro organismo internacional que vai surgir aí, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. E aí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar isso em algum telejornal ou já leram algo a respeito. Né? Qual é o grande objetivo ali do FMI? Primeiro, ele tem a ideia de financiar, né, fomentar cooperações financeiras, né, e fazer empréstimos, né, sobretudo aos países que são membros ao FMI. Sendo que, uma vez que você adote um empréstimo do FMI, o Brasil ele tem diversos empréstimos, né, com esse Fundo Monetário Internacional, você também estará sujeito aí a uma abertura da sua economia. Né? Ou seja, você vai estar recebendo capital estrangeiro.
Tá? E aí você tem aquilo, né? Se você não paga, você vai sofrer algumas sanções, né? Você vai sofrer inflações de juros e tudo mais. Bom, outro organismo que vai surgir nesse momento na verdade, um pouquinho, né, antes, é a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E aí, no próximo slide, a gente vai estar aprofundando um pouquinho sobre ela. Vamos ver. Tá aí, galera, a ONU. O que é, né, essa Organização das Nações Unidas? Ela vai surgir ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? E qual era o grande objetivo da criação da ONU? Ela foi criada ali na Conferência de São Francisco e o seu grande objetivo no mundo era promover a paz. Né? Por que promover a paz, na verdade? Porque você tem, durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, uma morte muito grande. Você tem uma redução aí drástica de baixas no exército. Então isso vai chamar a atenção no mundo e vai pensar, poxa, as coisas não são assim, eu não posso ter duas nações, né, algumas nações se degladiando e matando muita gente. Então a ONU ela vai surgir nesse contexto, né, de Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover e levar a paz e a ajuda humanitária. Tá? Agora vamos lá. A ONU ela é constituída, ela tem uma estrutura. Como que é essa estrutura da ONU para ela funcionar? Tá? Eu tenho a Assembleia Geral, em que eu tenho membros permanentes, né, temporários. Eu tenho o Conselho de Segurança, que eu também tenho membros permanentes. Eu tenho o Conselho Econômico Social. Eu tenho a Corte Internacional da Justiça, também conhecida como Corte de Haia. Essa corte é interessante porque ela está ali para julgar, né, os crimes internacionais. Isso tudo vai passar pela ONU. E eu tenho o secretariado, na verdade, que resolve todas as partes administrativas e é quem bota para frente, né, a ONU. Isso está representado aí em diversos países. Tá? Além disso, a ONU é composta por diversos outros eixos. Né? E aí a gente pode chamar esses eixos de eixos temáticos, porque eles vão tratar de temas específicos. Vamos ver aqui. O primeiro, a ANCUNUR, né? Que é o Escritório do Alto Comissionado das Nações para Refugiados, ou seja, vai tratar das questões do refugiado no mundo. Né? E aí lembrando que a gente vive uma crise de refugiados atualmente e tem se trabalhado bastante para melhorar isso. Segunda coisa, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Né? Anualmente realiza-se um relatório para entender como está o desenvolvimento humano. Lembra daquele índice de IDH? Pois é aí no PNUD que está estabelecido. Depois, eu tenho a Fundação das Nações Unidas para a Infância, a famosa Unicef. Certeza que vocês já ouviram falar da Unicef. Né? Está muito presente aí, sobretudo para os programas sociais voltados para o público infantil. Bom, depois eu tenho o PNUMA, o Programa das Nações Unidas voltado para o meio ambiente, né? Responsável por entender os aspectos das mudanças climáticas e tudo mais. Depois, Banco Mundial, o BIRT. Né? O Banco Mundial ele é responsável por entender as questões econômicas, né? Assim, está muito próximo ali de uma OMC também. A OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, que em tempos de pandemia do coronavírus está trabalhando bastante, né? É responsável por gerar os protocolos de saúde e tudo mais. Depois, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, muito importante para entender como que está a fome, a pobreza, né, a subnutrição no mundo. Depois, e por último, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, né, que é a Unesco. E aí, com certeza, vocês também já ouviram falar. Então, todos esses eixos temáticos, eles vão compor a ONU. Né, e vão tratar de temas específicos que não seja ali diretamente ligado a um conflito geopolítico. Legal?
Bom, galera, e agora vamos passar para entender os principais conflitos, né, geopolíticos nessa nova ordem mundial, sobretudo aí na década de 90. Além disso, vamos tentar associar a atuação desses organismos, sobretudo a ONU, né, que talvez seja o organismo que esteja diretamente ligado a esses conflitos. Bom, o primeiro conflito que a gente vai trabalhar é a Guerra do Golfo. Tá? A Guerra do Golfo ela é muito importante porque vai demonstrar essa supremacia dos Estados Unidos, sobretudo lá no final da década de 90 até mais ou menos 1995. Qual era o contexto? O contexto era de final de Guerra Fria. Né? A União Soviética está ali completamente fragilizada, né? Devido à própria crise do socialismo. O que antes era, então, uma questão regional dentro do Oriente Médio, né? E a gente sabe que o Oriente Médio é uma importante região voltada para a exploração do petróleo, né? Acabou se tornando algo tomando proporções maiores. Tá? Por quê? Com o fim da guerra do Irã, né, o Iraque, comandado ali pelo Saddam Hussein, ele vai invadir o Kuwait. Né? O Kuwait, que é um pequeno país que está ali no Golfo Pérsico. E aí, veja, além disso, ele possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, se não a maior, né, que existe ali dentro. E aí, como o Saddam Hussein comandou essa invasão ao território do Kuwait, ele conseguiu promover a anexação do seu território. Então, o Kuwait ele vai se tornar um território do Irã. E aí, Saddam Hussein, né, dentro da sua expertise, ele alegou, justificou que o Kuwait, na verdade, pertencia a ele por questões históricas. Né? Ele chegou até a chamar esse território aí de 19ª província do Iraque. Mas o seu grande motivo, né, girava em torno do próprio petróleo que você tinha ali dentro do território kuwaitiano. Né? Sendo que isso também se pautou em estratégia. Por quê? Com a anexação do Kuwait ao território do Irã, o Irã teria, então, maiores saídas para o mar. E isso ia favorecer as suas próprias exportações de barris de petróleo. Tá? Sendo que, lembrando, a gente está falando de um momento em que os Estados Unidos se consolida como uma das maiores potências do mundo. Né? Isso não ia ficar por acaso. Né? Os Estados Unidos não poderia deixar isso assim, à toa. Né? Então, o que vai acontecer? Em 1991, né, uma tropa de coalizão de 20 países, comandada ali pelos Estados Unidos, e isso tudo vai ter o aval, né, do Conselho de Segurança Nacional da ONU. Lembra lá do Conselho de Segurança? Aquele ali que é responsável por estar decidindo, né, as intervenções que existem. E aí, o que é interessante é que esse conselho, se um país ele vota contra, né, essa intervenção, na verdade, se a proposta ela é vetada. Tá? Sendo que, nesse momento, o Conselho de Segurança Nacional aprovou essa tropa de coalizão comandada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai o quê? Intervir no território kuwaitiano, vai derrotar o Iraque e vai devolver a independência do Kuwait. E aí, o que é interessante é que eles não vão prender o Saddam Hussein. Simplesmente porque o Saddam Hussein ainda era um líder que estava combatendo os radicais islâmicos ali dentro do território do Iraque. Então, eles vão deixar o Saddam Hussein livre dessa vez, né? Mas o território iraquiano, isso fica completamente destruído. Né? Então, esse momento foi fundamental porque vai consolidar os Estados Unidos, né, como uma potência. E aí existe um conceito, né, que se coloca que os Estados Unidos seriam, então, a polícia do mundo nesse momento. Tá? Foi? Entendeu qual é o objetivo da Guerra do Golfo? Sobretudo pela consolidação dessa polícia do mundo que seria os Estados Unidos, tudo girou em torno do principal recurso natural, que seria o ouro negro. Né? Vamos passar para o próximo aqui. Bom, o conflito na Iugoslávia. Vejam bem, também dentro de um processo de final de Guerra Fria, né, você tem a dissolução da União Soviética, a gente viu ali o processo de fragmentação da Iugoslávia, e a gente viu que essa fragmentação ela se deu por movimentos nacionalistas que foram surgindo e reivindicando o seu território. Tá? Sobretudo, os países
associado ali à Sérvia e as demais repúblicas que estão na vizinhança, né? E aí um importante país, que é a Bósnia, também vai ser afetada com isso, né? Sobretudo porque você tem importantes minorias étnicas, né? A Bósnia tem a sua grande origem muçulmana, né? Porém, você tem ali minorias étnicas relacionadas à Bósnia, aos croatas e à própria Sérvia. Então, todo esse conflito, né, vai gerar uma grande tensão ali no leste europeu. E aí, qual vai ser o papel da ONU nesse momento, né? Será que ela vai intervir com o seu Conselho de Segurança como ela interviu na Guerra do Golfo? Não, simplesmente ela vai ser passiva, né? E aí, lembrando uma coisa, a Sérvia ela tinha alianças com a Rússia, sendo que, lembra, a Rússia ela já está ali entrando no processo de tentar se reestruturar devido à própria crise do socialismo. E aí vai surgir, né, o Acordo de Dayton, né, que vai dizer exatamente o seguinte: bom, vai ter uma intervenção norte-americana e vai criar a federação de um Estado. Então eu vou ter, né, alguns estados serão fragmentados nesse momento, da Sérvia, dos croatas e da Bósnia, e desde então a ONU atua, né, no sentido de estar promovendo que esse acordo elaborado aí pela ONU e com influência dos norte-americanos, né, eles sejam cumpridos. Porém, você vai ter aí a imersão de um outro conflito, que é a província de Kosovo, né? A famosa antiga Iugoslávia. A província de Kosovo, né, ela é uma região em que vai sofrer uma tensão muito forte, justamente por causa desses movimentos nacionalistas que vão estar emergindo, né, reivindicação do seu território. Legal? Bom, vamos ver o próximo. Tá aqui então, galera. Vai se referir à própria expansão da OTAN, né? Como que vai se comportar a OTAN nesse momento geopolítico e pós-Guerra Fria? Sobretudo pela sua expansão territorial pelo mundo. E o que é interessante é que muitos países que pertenciam à então União Soviética, né, que eram ali associados ao território soviético, começam a se tornar membros, né, da OTAN. E a gente pode citar a própria Polônia, a própria Croácia, a República Tcheca, né, a Sérvia. E isso começa a irritar a Rússia, né, dizendo o seguinte, sobretudo os países ali do leste europeu, né, dizendo o seguinte: poxa, se vocês estão se anexando à OTAN, isso é uma ameaça para o território da Rússia. Vamos ficar atento a isso, né? E aí, claro que ainda não se gerou nenhuma tensão, né, voltadas aí à eclosão de uma guerra mundial. Contudo, você tem ali diversas tensões ideológicas, né? Sobretudo porque são ideologias completamente diferentes. Tá? Bom, galera, por hoje é só. Tá? Qualquer dúvida vocês postem aí nos comentários. A gente está aqui disponível para isso. E fiquem atentos aí às próximas orientações. Valeu? Tchau!